Olá, bem viver. Que bom estar com vocês aqui. Mais um domingo, mais uma semana. Eu quero agradecer as pessoas que estão compartilhando o canal, que estão compartilhando o grupo de WhatsApp. Todos são muito bem-vindos. A gente precisa somar mesmo essa energia do bem, espalhar gratidão, espalhar a consciência, a percepção das coisas. E hoje eu quero falar sobre culpa. Mas na verdade esse tema ele fez parte de um workshop e é muito grande, tem muita informação, tem muita coisa importante para a gente falar. Só que a gente precisa prestar atenção que culpa é algo que nos paralisa. Então eu vou pegar apenas alguns tópicos dessa conversa toda. E eu quero que você preste muita atenção nesse quesito culpa. O que é que você faz que no final você se sente culpado por ter feito? Tem coisas que elas são muito superficiais na visão dos outros, mas para nós são coisas muito pesadas, dá a impressão que nós estamos cometendo um crime capital. E não é bem assim, é só um sentimento de culpa. E deixa tudo muito mais pesado, deixa a vida mais lenta, nós ficamos presos a coisas que já aconteceram, a gente não consegue se desenvolver. Por quê? Porque carregamos um fardo pesado chamado culpa. Eu quero ler um trechinho, de um livro que eu ganhei. Um dia deixaram aqui na minha caixa do correio, A Chave da Virada, Marcelo Niek e Bruno Raso. Entre outras informações, tem essa aqui, olha. Troque a culpa pela responsabilidade. E aí o texto fala um pouco mais, mas tem um pedaço que diz assim: responsabilizar-se significa mais do que apenas aceitar o que aconteceu. É preciso ter consciência do passado e não ficar preso a ele. Quando nós nos sentimos culpados por algo, nós ficamos realmente presos àquilo. Já aconteceu, já foi. E a gente não consegue desenrolar, a vida não flui. Nós estamos sempre atentos àquilo que já foi como foi. E a gente precisa estar muito atento, porque a vida da gente, ela é tão rápida, ela passa assim num piscar de olhos. E a gente se prende em coisas muitas vezes pequenas demais. Outro dia, no grupo do WhatsApp, no Bem Viver, eu coloquei que eu tinha acordado, porque todos os dias tem áudio, né? E aquele dia, eu acho que foi numa segunda-feira, era um dia de semana, acredito que foi numa segunda-feira. Eu levantei 10 para as 8 da manhã. Meu primeiro compromisso naquele dia era 11 horas da manhã. Então eu não tinha nem por que me preocupar em levantar cedo e sair correndo. E era um dia que estava chuvoso, estava frio. E eu optei por ficar na cama. Eu acordei mais cedo, mas eu quis dormir um pouco mais. Então, eu acabei dormindo 2 horas a mais do que o meu normal. Porque eu acordo cedo e faço bastante coisas nesse intervalo do acordar cedo entre 6 e 8 da manhã, né? E aquele dia eu me dei a esse direito. Inclusive, o áudio do grupo saiu bem mais tarde aquele dia. Um primeiro momento me passou uma sensação de culpa. Culpa porque eu estava me permitindo descansar um pouco mais enquanto tinha bastante coisa para fazer naquele dia. Mesmo o primeiro compromisso sendo bem mais tarde, ainda assim eu tinha outras coisas para cuidar. Então eu fiquei me sentindo culpada. Aí na mesma hora que eu percebi que veio este sentimento de culpa, é como se eu não tivesse direito ao descanso, né? Eu preciso estar ativa, eu preciso fazer coisas. E naquele mesmo momento eu falei: opa, não é bem assim. Eu sei o compromisso que eu tenho, eu assumo, eu cumpro, mas não há problema nenhum em descansar um pouco mais. Eu deitei bem tarde no dia anterior. Eu falei: tá tudo bem, Andréia, tá tudo bem você não estar fazendo o que você faz toda segunda-feira. Não deu para ir na academia hoje, você pode ir amanhã, você pode ir na parte da tarde. Existe flexibilidade na minha agenda, então dá para eu mudar algumas coisas. E aí eu fiquei pensando quantas outras coisas eu não faço ou deixo de fazer pelo sentimento de culpa. Coloquei isso no grupo e veio uma enxurrada de informações de pessoas que também se sentem culpadas, ou porque estão em casa descansando, pessoas que trabalharam uma vida inteira, que já estão aposentadas e que agora querem desfrutar um pouco mais do descanso, um pouco mais da tranquilidade
e às vezes se sentem culpadas por no meio do dia parar para ler um livro ou parar para assistir uma série, um filme, e aí parece que estão fazendo uma coisa errada, como se sempre precisasse ficar correndo, 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 fazendo isso, fazendo aquilo, e a vida não é assim. A gente precisa sair deste modo ativado de aceleração. A gente precisa olhar para a vida com mais serenidade, com mais tranquilidade. E quando a gente se sente culpado porque deixa de estar correndo, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, isso então piora muito a situação. Tem muitas culpas que a gente carrega por coisas desnecessárias, que não há a mínima, verdade nesse sentimento de culpa. Vamos traduzir isso em responsabilidade, como eu li no livro agora há pouco. A ideia é eu me responsabilizo pela minha vida, eu me responsabilizo pelos meus compromissos, pela minha agenda. Aquilo que eu faço é responsabilidade minha. Aquilo que eu escolho não fazer também é responsabilidade minha. Não vai prejudicar ninguém? Ok, então tudo bem. É a mim que eu tenho que olhar. São os meus horários, é a minha vida. Então a gente tem que sair desse estágio de culpa, porque a culpa ela permite com que as outras pessoas nos manipulem. Sabia disso? Muitas vezes uma mãe se sente culpada por não dar um tempo de qualidade para o seu filho, por não fornecer isso, não dar aquilo. E aí esta culpa abre uma brecha para que o filho jogue em cima da mãe mais um sentimento de culpa. Ah, eu esperava determinada coisa de você e você não fez. E não fez por quê? Será que realmente não quis fazer? Será que não era bom ser feito? Será que não era o momento? Tem os porquês da vida. Mas quando a gente se coloca nessa caixinha pequena, apertada da culpa, a gente dá ao outro o poder de nos manipular, dá ao outro o poder de nos diminuir. E é uma forma meio inconsciente desta relação, às vezes até doentia. Então presta atenção, né? É culpa ou é responsabilidade? Eu preciso assumir a culpa, eu preciso assumir a responsabilidade. O que eu posso deixar de fazer que não vai prejudicar nem a mim, nem aos outros? Por que que eu tenho que ser 100% produtivo o tempo todo? Será que eu não tenho direito a respirar? Claro que tem, a respirar com calma, a viver a vida com mais alegria, com mais leveza. Lembra sempre que tem sentimentos que nos aprisionam, que nos paralisam na vida, que não nos permitem crescer. E quando eu estou com este sentimento de culpa, eu estou olhando para o passado, para as coisas que já aconteceram. Eu preciso estar aqui no presente, eu preciso ir para o futuro. Então, para isso, eu tenho que modificar o meu olhar. A partir de hoje, escolha ser responsável pela sua vida, ser responsável pelos seus sentimentos, pelas suas palavras e fazer as coisas com mais equilíbrio, de acordo com aquilo que é bom. Bom para você em primeiro lugar e que seja bom para todos os envolvidos, mas você tem que se olhar em primeiro lugar. Não adianta você se sobrecarregar de afazeres, de escolhas e você sentir uma culpa imensa, porque você não está dando o seu melhor. Será que você está conseguindo, de fato, fazer o seu melhor se você está sobrecarregado? E depois você transforma todo esse cansaço, toda essa exaustão em culpa. Ah, porque eu não sou uma boa mãe, uma boa companheira, uma boa professora, uma boa profissional, uma boa esposa, seja o que for, ou uma boa filha, seja como for. O que é que você olha em você que você não se acha boa? Você se sente culpado? Você não se acha bom o suficiente? Escolha fazer diferente. Pare de se menosprezar, pare de se diminuir, porque isso só vai te trazer uma sensação de culpa. Ah, eu poderia ter feito melhor. Ok, a partir de agora, lembra da responsabilização? Eu vou me responsabilizar pelo que é meu. A partir de agora, como eu posso fazer determinada coisa de uma maneira melhor do que eu tenho feito até agora? Porque daí você sai dessa cobrança de culpa, tá? Como eu posso fazer isso? Qual é a melhor forma de eu fazer isso? Como eu posso dar o meu melhor dentro das minhas possibilidades? Pare de ser uma pessoa como um super-herói que dá conta de tudo.
que a gente não dá. Nós temos altos e baixos. E daí, quando a gente cria essa expectativa sobre nós mesmos e a gente não consegue dar conta de tudo, a gente se sente culpado. Então, a gente fica sempre aí, andando em círculos e voltando para essa questão. Eu vou fazer, eu não consigo fazer, eu me sinto culpado. A gente precisa quebrar este ciclo. Eu vou me responsabilizar pelas coisas que eu quero fazer, que eu tenho que fazer, mas eu vou dar o meu melhor. Se esse melhor não for suficiente para o outro, o problema já não é meu, é do outro. Pare de assumir culpas que não são suas. Isso vai tirar um peso tão grande aqui dos seus ombros, da sua vida, que você vai de fato caminhar para o futuro e de uma maneira muito mais leve. Lembra disso. Sempre faça essas perguntas. Como eu posso dar o meu melhor sem me sobrecarregar? O que eu posso fazer para que haja mais flexibilidade dentro do meu dia, dentro das coisas que eu preciso e desejo fazer, sem tanta cobrança? Você pode fazer com que a sua vida seja melhor, talvez mudando dia a dia um pouco, mas lá na frente você vai ver que o resultado valeu a pena, tá bom? Ficamos por aqui e eu te desejo uma excelente semana. Te vejo no canal no próximo domingo. Tchau!